Quando nos aproximamos de Jesus e o aceitamos como nosso Salvador, todos os nossos pecados são perdoados, tanto os que nós fizemos até aqui, quanto os que nós cometeremos. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Está sobre ele a nossa culpa. Ele quem foi culpado, julgado e punido por nós. Então, quando a gente aceita Jesus, Deus não vê mais os nossos pecados, porque todos eles estão justificados em Jesus na cruz. E eu vou provar para vocês. Em Romanos 3, de 23 a 26. Abre aí. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Pela graça, sem exigir nada, por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Esse versículo não tem muito o que discorrer sobre ele, né? O que ele está falando é que quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a gente está realmente depositando todos os nossos pecados nele. E Deus não vê mais o nosso pecado justamente porque o nosso advogado já nos defendeu. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. O que é preciso para que Deus perdoe os nossos pecados? A fé. Crer que Jesus nos salvou e que a função dele, a missão dele nessa terra foi a remissão pelos nossos pecados. A função dele foi sofrer no nosso lugar. Então nós não sofreremos mais. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por conta de seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então, a justiça de Deus foi aplicada em Jesus, não em nós, deveria ter sido em nós. Mas para provar que ele é justo, ele precisava punir alguém. Então ele se fez homem, sofreu todas as nossas dores, viveu por 33 anos como um homem, fazendo os milagres dele, é claro, mas sentindo tristeza, alegria, chorando, sendo humilhado, sendo condenado, justamente porque ele precisava passar por tudo isso para ser um humano e morrer no nosso lugar. Ele precisou ser como nós, para que a justiça fosse feita. Sem um cordeiro, nossos pecados não seriam perdoados. Então ele veio e perdoou absolutamente todos os nossos pecados. Ao crer em Jesus, nós já estamos salvos. Então todo pecado que entra na nossa vida, ele já está perdoado. Seja um pecado terrível ou um pecado que a gente diz que é normal hoje em dia. Como contar uma mentirinha, fazer uma fofoquinha, até um pecado maior, como trair o seu esposo, a sua esposa, roubar a empresa que você trabalha, tudo já está perdoado. Isaías 53, 5 e 6 diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, mesmo sendo ovelhas, né, mesmo sendo ovelhas do pastor, então mesmo sendo cristãos, a gente anda por aí fazendo as nossas coisas, traçando o nosso próprio caminho, cometendo os nossos erros, mas o cordeiro foi selecionado para que as ovelhas não sofressem, para que nós não tivéssemos que pagar pelos nossos pecados. Em Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam pela salvação. Hebreus 10, 12 e 14. Mas este, havendo oferecido para sempre, isso aqui você tem que gravar, oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés.
porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, gente, que é coisa mais linda que ouvir esse para sempre, um único sacrifício. E a gente tem alguém que será julgado em nosso lugar, infelizmente, injustamente para nós. Mas Deus, ele é justo, ele precisava punir alguém. E como ele tinha muito amor por nós, Jesus precisava passar por isso em nosso lugar, para que Deus fosse Deus e ele fosse justo como ele é. Então essa é a primeira verdade sobre a salvação, que é o perdão. Mas significa, Lisiane, agora que todos os meus pecados foram perdoados, eu não serei mais julgado por Deus, tantos que eu já cometi, quantos que eu hei de cometer e eu vou cometer muitos. Significa então que eu posso pecar deliberadamente? A pessoa salva, ela ganha uma nova natureza. E é isso que eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Mas basicamente, um salvo, ele não tem prazer pelo pecado. A nova natureza, ela odeia o pecado. Então, um salvo, mesmo que ele peque, ele se arrepende e ele odeia pecar. E aí é assunto para o próximo vídeo.